Você sabe por que as gravadoras se tornaram totalmente dispensáveis no mundo de hoje na música? Vem comigo que eu vou te explicar. Meu amigo e minha amiga, em um cenário musical marcado por constantes transformações como a gente vive hoje, nós não podemos deixar de observar a decadência progressiva das gravadoras. Aquelas entidades outrora tidas como pilares fundamentais para que a propagação da música, da arte sonora se consolidasse. Hoje é preciso apontar o dedo para o quanto as outrora multinacionais dos discos se tornaram obsoletas, numa situação cada vez mais evidente, cara, de que aquelas instituições que outrora detinham o controle do mercado fonográfico, elas afundaram em suas respectivas ganâncias. Não dá para poupar palavras ao discutir como as gravadoras elas se tornaram meras sombras da grandiosidade que elas tinham no passado, por causa exatamente do surgimento da era digital, que foi responsável por catapultar a irrelevância dessas empresas, tornando as gravadoras completamente dispensáveis no contexto contemporâneo da música. O advento da internet, principalmente agora com as suas plataformas de streaming e antigamente com os downloads, tudo isso revolucionou completamente a forma como todos nós consumimos e compartilhamos a música. E isso acabou relegando as gravadoras a um papel absolutamente secundário, se não, como eu mesmo falei, obsoleto. E essa era digital, cara, ela trouxe uma democratização, vamos dizer assim, nunca vista na história musical, na história da música. Então, artistas independentes puderam alcançar uma audiência muito maior, até mesmo global, sem depender dos filtros, cara, e das imposições das gravadoras tradicionais. E isso representou não apenas uma reviravolta na forma como a música passou a ser produzida, mas também uma libertação. Exatamente isso, uma libertação para os artistas e bandas que antigamente, cara, eles eram submetidos a contratos extremamente onerosos e a um controle criativo excessivo por parte dessas gravadoras. Isso sem contar o fato de que artistas e bandas não aguentavam mais a falta de transparência das gravadoras nos seus contratos e nas suas próprias atitudes, comprovação de grana, aquela coisa toda. Então é claro que houve também um declínio econômico das gravadoras, que uma vez elas eram inquestionáveis imperatrizes do mercado fonográfico, vamos dizer assim, cara, as gravadoras passaram a enfrentar uma concorrência feroz exatamente dos downloads, das plataformas digitais e também, cara, de artistas que passaram a conseguir monetizar diretamente as suas músicas em diferentes níveis. Ao buscar maximizar os seus lucros, cara, as gravadoras muitas vezes sacrificaram a autenticidade artística em prol exatamente de fórmulas comerciais completamente padronizadas e alienando tanto os músicos quanto os próprios ouvintes. E isso era uma coisa que não havia ali nos anos 50, nos anos 60, era uma coisa tão marcada como aconteceu nos últimos anos. Então, com essa metamorfose do cenário musical, vamos dizer assim, o cenário musical contemporâneo, né? No qual essas gravadoras, mais uma vez, antes elas eram detentoras de um poder absoluto e elas passaram, inclusive, a lutar agora para se manter relevante e acabaram cometendo erros terríveis
em termos administrativos, não observando os alertas, cara, para as necessidades de adaptação e de reinvenção nesse próprio universo da música, desde o surgimento do Napster, em 1999. Ali, as gravadoras poderiam ter sido parceiras, e as gravadoras resolveram combater o Napster. Então, o que aconteceu? O Napster fechou e abriram trocentos outros, e aí disseminou completamente a decadência das gravadoras como modelo de negócios. E tudo isso acontecendo sem a gente falar que a autenticidade e a independência artística deixaram exatamente de emergir como protagonistas indiscutíveis dentro das próprias gravadoras. E é justamente para ilustrar isso, meu amigo e minha amiga, que eu indico esse livro espetacular, Perdendo Minha Virgindade, do Richard Branson, que foi exatamente o cara, o empresário e produtor que construiu um império a partir da gravadora Virgin. Lembra? Ali nos anos 70, que inclusive depois a gravadora estendeu seus tentáculos para o mundo dos negócios de uma maneira incrível, né? Como companhia aérea, aquela coisa toda. E esse livro aqui, cara, o Richard Branson, ele disseca todos os bastidores sórdidos de todos os negócios que ele fez e da sua vida repleta de muito dinheiro e de enormes confusões, cara. Então é um livro incrível para você entender direitinho como é que funcionava e como funciona os bastidores do mundo musical, daquilo que a gente não vê, cara. Então, a coisa dos contratos, as estratégias maquiavélicas, tudo aqui é explicado de uma maneira muito legal e muito fácil, sem contar a vida do Richard Branson, que é repleta de umas confusões inacreditáveis. E claro que você pode adquirir esse livro, claro, com um grande desconto, como sempre. Basta que você clica aqui embaixo no link correspondente aqui na descrição do vídeo e você vai, na hora de finalizar a compra, você vai colocar o nosso cupom de desconto tradicional, o Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai ter um desconto sensacional. É um livro que eu recomendo muito, principalmente para quem quer entender como é que funciona o mundo da música na realidade. E tem umas histórias inacreditáveis. É um livro que eu recomendo, então não perca essa oportunidade. Então, meu amigo e minha amiga, hoje nós temos um cenário, inclusive aqui no Brasil, cara, de vários artistas comandando as suas próprias carreiras sem gravadoras e negociando tudo com uma abordagem bem diferente do que acontecia no passado. E eu vou explicar como é que a coisa funciona sem gravadora, porque isso é ainda mais evidente na maneira como grandes e famosos nomes da música atual passaram a não depender mais das gravadoras para se manterem nas tais paradas de sucesso, mantendo as suas carreiras de uma maneira independente de uma certa forma, conseguindo inclusive continuar nos palcos, nos estúdios, sem esse suporte das outrora poderosas empresas gigantes do disco. A questão toda está, por exemplo, na maneira como um artista brasileiro hoje. Vou te dar um exemplo. O Emicida, por exemplo. Na maneira como ele e outros mantêm o seu estrelato aqui no Brasil, vamos dizer assim, sem qualquer tipo de investimento e apoio de uma grande gravadora. Por quê, cara? No caso, por exemplo, do Emicida, ele tem a sua própria gravadora. E tal atitude, cara, ela é decorrente exatamente da percepção completamente inequívoca, cara, que de uns tempos para cá não é mais rentável um artista, uma banda dividir os seus lucros com a gravadora, já que é possível o artista, a banda recuperar todo e qualquer investimento que eles façam por si só. Um outro fator preponderante para o declínio das gravadoras, cara, foi exatamente a incapacidade em gerenciar elencos de contratados, vamos dizer assim, muito, muito extensos. Isso tanto por falta de equipes, por falta de tempo e até mesmo, cara, por desinteresse das próprias gravadoras. E isso, evidentemente, fazendo com que promessas e estratégias não fossem cumpridas.
E isso fez com que artistas e bandas, tanto internacionais quanto aqui no Brasil, cara, percebessem que não havia necessidade de se manter qualquer tipo de dependência, vamos dizer assim, no que se referia a gerenciamento artístico comandado pelas gravadoras. E isso fez com que contratos com as gravadoras se tornassem obsoletos, vamos dizer assim. Exatamente porque esses contratos não supriram e não supriam as necessidades artísticas de carreira de cada pessoa. Então, ou de cada banda. Então foi que muitos artistas buscaram tal coisa fora das suas gravadoras, né? Montando os seus próprios escritórios de agenciamento, de empresariamento, de licenciamento. E isso aconteceu, como eu digo a você, aconteceu tanto com artistas internacionais quanto com artistas brasileiros, ou seja, é um fenômeno mundial. E aí foi então que exatamente que essas grandes bandas, esses grandes artistas, eles passaram a se recusar a ceder às pressões das gravadoras, das grandes gravadoras que sobraram, como a Sony, a Warner e a Universal. Principalmente no que se refere às porcentagens indecentes que as gravadoras exigiam dos seus contratados, incluindo valores referentes aos ganhos nas turnês desses artistas e dessas bandas. Tá entendendo? É óbvio que artistas de menores proporções ainda sofrem dentro de um mercado musical que é caríssimo, tá? Como é o da música. No que se refere a estratégias de lançamentos, metas, turnês, etc. Mas nem mesmo essas gravadoras grandes que sobraram, cara, nem mesmo elas estão dispostas a investir milhões no que quer que seja, que não seja a simples distribuição da música. É isso mesmo, cara. As gravadoras viraram meras distribuidoras, porque os artistas e as bandas, cara, eles entregam tudo pronto para as gravadoras, para que essas gravadoras apenas distribuam, seja ainda em mídia física ou nos streamings. Então, hoje, ao contrário do que acontecia no passado, cara, a pior coisa que pode acontecer para um artista e para uma banda é assinar um contrato com uma gravadora que não seja de distribuição. Entendeu? Pois é, meu amigo e minha amiga, essa é a minha explicação do porquê as gravadoras se tornaram absolutamente dispensáveis no mundo de hoje. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito, se você acha realmente que as gravadoras se tornaram inúteis, beleza? Ou elas ainda são essenciais. Coloca aqui a sua opinião e não esqueça também de adquirir esse livro espetacular que eu recomendo muito, que é o Perdendo Minha Virgindade com o Richard Branson, que você pode adquirir aqui clicando no link na descrição do vídeo e adquirindo com um desconto incrível, né? O nosso cupom de desconto que a Regis Tadeu indica, tá bom? Recomendo muito esse livro, pra você entender a história toda. Então, um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima. Tchau.